moro num conjunto de sobrados com a minha mãe e a minha irmã caçula. E sabe, eu nunca tive muito contato com os outros moradores. Sempre foi um oi, um bom dia, tudo bem? Mas sabe, dificilmente passava disso. Mesmo nos finais de semana, quando eu passava a maior parte do tempo em casa, eu nunca fui de socializar, como se diz, de bater papo com vizinho. Tinha, por exemplo, o casal que morava no sobrado em frente ao nosso. Eles também já moravam ali fazia algum tempo. Mas olha, se tivéssemos trocado meia dúzia de palavras, era muito. Eles eram muito na deles e eu também gostava de ficar na minha. O cara, inclusive, eu acho que por conta do trabalho, não parava muito ali. Vivia viajando. Às vezes eu passava a semana toda sem vê-lo. Via apenas a sua esposa. E aconteceu que um dia, eu saindo de manhã, notei que essa minha vizinha estava tendo problema com o carro. Ficava batendo na partida e o carro não pegava. Pensei comigo, talvez seja a bateria. E sabe, apesar de não termos muito contato, praticamente nenhuma intimidade, fui lá conversar com ela, ver se ela precisava de ajuda. Até porque de mecânica, modéstia à parte, eu sempre entendi um pouco. Me aproximei, notei que ela estava nervosa e nem podia ser diferente. Imagine, saindo de manhã por trabalho, provavelmente, e o carro não pegar. E me aproximei e fui direto ao ponto. Eu acho que a bateria que arriou, viu? E de fato era. Pedi que ela me deixasse dar uma olhada, levantei o capô, dei assim uma conferida e não deu outra. Como eu tinha um cabo, encostei meu carro assim do lado do dela e transferi um pouco de carga. Foi fazer isso e o carro voltou a funcionar. Olha, essa mulher não sabia o que fazer para me agradecer. Puxa, obrigada. Não sei o que seria de mim se não fosse você, viu? Imagine, nada demais. E ficou nisso. A gente se despediu. Eu entrei no meu carro, ela entrou no dela e cada um seguiu o seu rumo. E olha, uma coisa eu preciso dizer. Era uma mulher bonita demais. Aliás, aquela era a primeira vez que a gente ficava perto um do outro. E deu para ver assim mais de perto que era realmente uma linda mulher. A pele assim bem clarinha, o cabelo platinado, charmosa, e pela proximidade deu para sentir cheirosa demais. E é claro que apesar de não ter praticamente nenhum contato com os moradores ali do condomínio, eu costumava reparar nas pessoas e devo confessar que essa minha vizinha sempre me chamou a atenção. Não apenas por ser uma mulher bonita, mas talvez pelo fato de morar bem na frente do nosso sobrado. De eu ter uma certa visão privilegiada, vamos dizer assim. Eu reparava mais nela do que nos outros. Apesar de não saber sequer o seu nome, eu sabia, por exemplo, como já disse, que ela era casada. Mas que seu marido costumava viajar muito a trabalho. Eu já tinha até escutado uma conversa dos dois, assim, meio por acaso. Ele falando que ia viajar numa segunda-feira e que passaria 5 dias fora. Sabe, mesmo sem querer, a gente acaba sabendo de alguma coisa sobre as pessoas quando mora assim, tão perto. De qualquer maneira, eu nunca imaginei que fosse passar daquilo. Só que para minha surpresa, já no dia seguinte, a mesma cena se repetiu. Quando estava saindo com o carro da garagem, lá estava minha vizinha de novo, batendo na partida tentando fazer o carro funcionar. Novamente me prestei socorro. Só que dessa vez, falei que ela precisava passar em algum lugar para trocar a bateria, porque do contrário, iria passar por aquele desconforto todos os dias. Eu, inclusive, sugeri um mecânico, onde eu costumava levar o meu carro quando dava algum problema.
Lhe passei o telefone e ela ficou de ligar para o cara. Desta vez, antes de nos despedirmos, a gente finalmente se apresentou oficialmente. Porque até então, eu não sabia sequer o nome dela. Aliás, nem ela sabia o meu. Quando foi agradecer, ela colocou assim a mão no meu ombro e falou: puxa, obrigada mais uma vez, viu? Você foi um amor. Depois abriu aquele sorriso mais lindo do mundo, me fazendo até estremecer. Olha, não sei o que aconteceu comigo. Só que desta vez, talvez tenha sido o sorriso, talvez tenha sido aquele pequeno contato, a sua mão no meu ombro. Eu fui o trajeto de casa até a empresa pensando nessa mulher. Ela colocando a mão assim no meu ombro, fazendo aquele comentário, dizendo que eu tinha sido um amor por ter lhe prestado ajuda e me olhando daquele jeito. Olha que mulher bonita. Sua imagem não me saiu mais do pensamento. Nos dias seguintes, 3 ou 4 dias, a gente não se viu. Saí de manhã para trabalhar no dia seguinte e o carro dela não estava estacionado ali na frente. Até que na sexta-feira de manhã, eu saindo para o trabalho, aconteceu o inesperado. Lembra que eu estava saindo assim pelo portão do condomínio? Quando vi que ele estava na frente mexendo no celular. Parei o carro e a cumprimentei. Bom dia, Betina. Ué, o que houve com o carro? Foi a bateria de novo? Segundo ela, o carro ela tinha deixado no mecânico, porque tinha dado outro problema e só iria ficar pronto no dia seguinte. Diz que estava ali tentando chamar um carro de aplicativo, mas não estava dando certo. Sabia, eu fiquei olhando para ela, até que no impulso, lhe ofereci carona. Ela agradeceu, mas falou que não precisaria eu me incomodar, que logo se acertaria e iria com o aplicativo, só que eu insisti. Imagina, Betina, não é incômodo nenhum, entra, eu te levo. Desta vez ela acabou entrando no carro. E mais uma vez, e agora de um modo assim mais intenso, deu para sentir aquele perfume. Confesso que me deu até um tremelico naquela hora. A gente foi o trajeto todo conversando. Ela me contou onde trabalhava, o que ela fazia. Falou até do marido, confirmando que ele realmente viajava muito a trabalho e às vezes chegava a passar até 10 dias fora de casa. Mas que, de um certo modo, palavras dela, ela já estava até acostumada. Sabe, podia ser impressão minha, mas eu senti que rolou uma troca de olhares assim, meio diferente entre nós. Toda vez que parava num sinal vermelho, por exemplo, eu me voltava para ela e a gente se olhava de um jeito. E quando ela sorria, meu Deus, só eu sei o que eu sentia. No final, eu a deixei no centro. Só que antes de descer, aconteceu alguma coisa que eu, sinceramente, não imaginava. Primeiro, ela falou que tinha gostado muito de ter me conhecido melhor, de ter feito amizade comigo. Porque além de sermos vizinhos, eu era um cara bacana demais. Palavras dela. E para completar, ainda me pediu que anotasse o número do seu celular, por caso de eu precisar de alguma coisa. E também porque era tão bom ter um amigo para conversar, já que ela se sentia muito sozinha, às vezes, ali no sobrado, principalmente quando o seu marido viajava. Eu, naturalmente, anotei e também passei meu número para ela. Olha, quando senti o calor do corpo dessa mulher no meu corpo, quando a gente se despediu,
E trocamos aquele beijinho no rosto. Chegou a me dar até um arrepio. Olha que vontade que me deu de virar o rosto naquela hora e lhe dar um beijo na boca. Claro que fiquei só na vontade, não tive coragem. Até porque, meu Deus, minha vizinha, e além de tudo casada. Arranquei com o carro e ainda fiquei olhando para ela enquanto ela atravessava a rua. O coração batia acelerado dentro do peito de um jeito que eu, sinceramente, não imaginava que fosse acontecer. Sabe, tudo nessa mulher era bonito. As feições, o rosto, o sorriso, o cabelo, o corpo, o jeitinho que ela tinha de andar. Tudo nela era mais que perfeito. Fiquei até me imaginando, namorando uma mulher como ela. Só que tinha aquele detalhe, né? Aquele detalhe antipático. Ela era casada. Aliás, eu cheguei a me perguntar em pensamento, por que será que todas as mulheres bonitas desse mundo já são comprometidas? Não, pode reparar. Se você encontrar uma mulher muito bonita na rua, se interessar por ela, olha, pode contar que ela já tem um dono. Comigo, por exemplo, sempre aconteceu assim. Algumas pessoas parece que tem mais sorte do que outras, né? Como era o caso do marido daquela deusa. Ser casado com uma mulher tão linda, que mais parecia um anjo em forma de gente. Na primeira oportunidade que eu vi os dois juntos, inclusive, sabe, me bateu uma coisa tão ruim. Mesmo porque isso já tinha acontecido tantas vezes, só que a gente ainda não tinha conversado. Não tínhamos ainda aquela intimidade toda. Por conta daquela proximidade que tinha se criado nos últimos dias, sabe, me bateu uma espécie de ciúme. Na verdade, uma mistura de ciúme e de inveja. Só sei que ela olhou assim na minha direção, sorriu e até acenou, mesmo estando ao lado do marido. Olha, eu acho que acabei ficando mais encantado por causa daquele gesto. E sempre que a gente se via, depois daquilo, ela abria aquele sorriso maravilhoso, fazia questão de me cumprimentar. E repito, mesmo que o marido estivesse junto, o que era raro, porque o cara vivia mais tempo viajando do que propriamente em casa com ela. Algumas vezes acontecia de trocarmos algumas palavras ali na frente do portão ou mesmo no corredor. Um dia, inclusive, a gente ficou um tempão conversando, até que a certa altura ela perguntou: mas me diga, Adriano, você não tem uma namorada? Desculpe a minha curiosidade, mas é que eu nunca vi você trazendo nenhuma menina aqui pra tua casa. Quer saber, Betina? Pior que não tenho, viu? Faz um tempo, mas um tempão que eu não tenho namorada. Sabe, ela fez uma carinha, como se não estivesse acreditando. Sério? Mas você é um rapaz tão bonito. Desculpa falar isso, mas difícil acreditar que um cara como você esteja sozinho assim. Olha, só Deus sabe o que eu senti quando ela falou aquilo. Até porque não foram só as palavras, mas o jeito como ela me olhou. Naquele sábado, lembro que ela estava sozinha em casa. Só para variar. O marido estava viajando ao trabalho. Só voltaria no domingo. E eu acho que ficamos ali de bate-papo na frente do portão durante uns 20 ou 25 minutos. E olha só pelo modo como a gente olhava. Dava para sentir que alguma coisa estava acontecendo. O jeito como
ela olhava para mim. O jeito como às vezes, no meio da conversa, assim, ela encostava aquela mãozinha delicada, assim, no meu braço. De qualquer modo, ficou nisso. Dali a pouco ela se despediu, falou que precisava entrar, e eu também tomei o meu rumo. Lembro que por volta de umas 10 horas da noite, eu ali no meu quarto, assistindo um seriado, de repente apitou o meu celular. Era uma mensagem. Fui conferir e tive a maior surpresa da minha vida quando vi que a mensagem era dela, da Betina. Já fazia algum tempo que eu tinha lhe dado aquela carona, que tínhamos trocado telefones, mas nunca tínhamos mandado mensagem um pro outro, nem mesmo de bom dia. Ela estava querendo saber o que eu estava fazendo. Respondi que não estava fazendo nada, só assistindo televisão. Ela respondeu que também estava. Falamos mais algumas coisas, assim, até que pelas tantas, pro meu espanto, ela me mandou aquilo. Posso te fazer um convite? Você promete que não vai achar esquisito? Sabe o que é? É que daqui a pouco vai começar a maratona de uma série muito bacana. Você não tá afim de assistir aqui comigo? Olha, eu li aquelas palavras e juro por Deus nem acreditei. Ela estava me convidando para ir ver uma série de TV que ia passar num canal fechado com ela. No sobrado dela, onde ela morava. Eu ainda perguntei, assim, até para tirar qualquer dúvida. Mas assistir onde? Aí, na tua casa? Ela respondeu na mesma hora. Sim, aqui mesmo. Pode ficar tranquilo que eu tô sozinha. O Paulo só vai chegar amanhã. Se você quiser, se você confirmar, eu posso preparar uma pipoca pra gente. Você gosta de pipoca? Olha, o meu coração veio na boca. Se bem que ao mesmo tempo não nego que me bateu um certo medo. Imagine, a mulher era casada. Sabe, tudo bem que o marido estava viajando, mas vai que de repente ele volta, abre a porta e encontra a mulher dele ali com o vizinho do lado, assistindo televisão. Além de tudo, era perigoso, arriscado. É verdade, era arriscado, era perigoso, só que eu acabei topando. Sabe, tem horas que a gente nem pensa direito no perigo. Ela falou que a porta estava só encostada, que quando eu chegasse era só entrar, mas pediu que eu fosse discreto, para ver se não tinha nenhum vizinho ali olhando antes de entrar. E foi o que eu fiz. Atravessei a rua, fiquei ali olhando para todos os lados durante algum tempo, e como não vi ninguém ali por perto ou na frente de alguma porta, como se fosse um ladrão, fui entrando sorrateiramente pela porta. Ela estava na sala esperando por mim, sentada no sofá. Só que estava usando, sabe, esses conjuntinhos de dormir, que eu juro só de olhar, já me deixou nervoso demais. Era uma roupinha tão sensual. Meu Deus, que visão do paraíso. Olha, eu não sou nenhum menino ingênuo. Deu para sentir de saída que ela tinha me chamado ali na casa dela para fazer qualquer coisa, menos para assistir série na televisão. O que mais que eu podia pensar? A mulher era casada e me chamou
para assistir televisão na casa dela, enquanto o marido estava viajando a trabalho. Sabe, alguma coisa a mais do que assistir uma série na TV ela queria. Principalmente naquela hora da noite e principalmente vestida daquele modo. E só pelo modo como ela me olhou quando me viu entrando pela porta, já me deixou ainda mais nervoso. Nossa, Adriana, você demorou. Pensei que nem fosse vir mais. Vem cá, senta aqui. A série já vai começar. Quem foi que disse que assistimos alguma série? Até porque, desde o começo, eu tenho certeza de que não conseguiria prestar atenção em mais nada que não fosse aquela imagem linda e maravilhosa daquela mulher sentadinha ali no sofá e vestida daquele modo tão sensual. Dava para sentir aquela tensão no ar. Eu olhava para ela olhava para mim, sorria. Depois voltávamos a atenção para a TV. Até que num dado momento, eu olhei na sua direção e ela me encarou. E dali para diante, não desviou mais o olhar. A gente ficou se olhando em silêncio. Até que eu percebi que tinha chegado a hora. Meu Deus, quanta coisa passou pela minha cabeça. Naqueles poucos segundos, beijar aquela boca, abraçá-la, fazer amor com ela. Até que ela mesma tomou iniciativa e veio para cima de mim. E o tão sonhado beijo finalmente aconteceu. Deu para sentir que ela estava com tanta fome, tão sedenta de amor. Isso eu senti só pelo beijo, só pelo contato dos nossos corpos, de modos que acabamos nos entregando ali mesmo, no tapete da sala. Olha, a gente fez amor com tanta paixão. Acho que fiz amor com essa mulher como nunca tinha feito em toda a minha vida. E depois, ela não deixou que eu fosse embora. Pediu que eu ficasse ali com ela. Porque andava se sentindo tão solitária, tão carente. Aliás, notei que ela até usou isso como desculpa, pelo fato de ter se entregado para mim daquele modo tão repentino. E ainda pediu que eu não ficasse pensando mal dela. Até um lanche ela preparou pra gente depois. E então ficamos ali abraçados no sofá até pegarmos no sono. Olha, passava das 4 horas da manhã, quando ela foi lá pro quarto dela e eu tomei o rumo de casa. Saí pela porta, mais uma vez tomando todo o cuidado do mundo para que ninguém me visse. Se bem que aquela hora seria difícil. 4 horas da manhã. Quem diria? E foi desse modo que engatamos um caso. Na verdade, foi desse modo que a Betina virou a minha cabeça. De um modo como nenhuma mulher tinha virado até então. No exato momento em que escrevo essa carta, me encontro perdido de amores por ela, a ponto de simplesmente não saber mais o que fazer, porque aquilo que começou praticamente como uma brincadeira acabou ficando tão complicado para mim. Porque eu quero essa mulher toda para mim a todo custo. Quando o marido não está viajando, eu me viro do avesso. Chego a me torturar. Eu não consigo conciliar o sono. Passo noites e noites feito um zumbi, só imaginando o que os dois estão fazendo lá naquela casa. A
verdade é que me apaixonei feito um menino. Esta mulher me enfeitiçou de um jeito. Eu não consigo pensar em outra coisa. Nem trabalhar direito eu consigo mais. Passo os meus dias com a imagem dela no pensamento. Sabe o que é passar 24 horas do seu dia pensando numa pessoa? Se perguntando o que ela estará fazendo? Olha, eu me torturo porque sei que ela não é só minha. Na verdade, não é nem principalmente minha. Ela tem marido. Ela tem um dono. E tudo fica ainda pior quando aquele infeliz do marido não está viajando. Eu sei que ela não me ama. Que ela está comigo por uma questão de solidão. Mas sei que me amar, ela não me ama. Até porque se me amasse, do jeito como eu estou apaixonado por ela, se me desejasse do modo como eu a desejo, aceitaria a minha proposta e largaria daquele marido para ficar só comigo. Eu já cansei de pedir isso a ela. Mas ela só sabe repetir que as coisas não são tão fáceis, que tem muita coisa em jogo, que ela não pode simplesmente botar o cara para escanteio e acabar um casamento que já tem 4 anos. Olha, tem horas que eu queria até que ela descobrisse o nosso caso. Juro por Deus. Tem horas que eu chego a desejar que esse cara descubra que a gente anda se encontrando, que tem noites que eu durmo na casa dela. Porque quem sabe, se isso acontecesse, ele mesmo não tomasse a decisão de largá-la. E assim o meu caminho ficaria livre. Se bem que tantas coisas poderiam acontecer se o nosso caso viesse à tona. Quem sabe ele até a perdoasse. Do jeito que a gente ouve acontecer. Tem tanto homem que descobre que a mulher o trai e vice-versa, que a gente pensa que o casal vai se separar e no fim não acontece nada. Um perdoa o outro e continua tudo do mesmo jeito. Num caso extremo, quem sabe se ele descobrisse a traição, ele viesse tirar satisfação comigo. Até isso poderia acontecer. Quem é que pode saber? Sinceramente não sei. Até porque isso não aconteceu e pelo jeito não vai acontecer. A menos que eu vá lá contar tudo para ele. Às vezes eu me pergunto, meu Deus, a que ponto que eu cheguei. Simplesmente não sei mais o que fazer da minha vida. Se fosse tudo uma questão de prazer, de diversão, mas não é. Me apaixonei pela Betina de um jeito como não imaginei lá no começo. Pensei que fosse me contentar só em ficar com ela de vez em quando, fazer amor de vez em quando, me divertir de vez em quando. Só que nessas alturas a diversão já não me basta. Me apaixonei feito um menino, um adolescente. Um adolescente bobo, porque além de me apaixonar de um modo tão pueril, tão infantil, meu Deus, eu fui gostar de uma mulher casada. Uma mulher que fica comigo só para aplacar a solidão, porque me amar mesmo, repito, eu sei que ela não me ama. Porque fui me apaixonar por ela, meu Deus. Uma mulher que apenas se diverte comigo, para a qual eu sou só um passatempo. Uma mulher que tem um marido, uma mulher casada, porque fui me apaixonar logo por uma mulher que já tinha dono. Por quê? Time is going by so much faster than I'm starting to regret not spending all of it with you. Now I'm wondering why
You're never